lado, vem cá. Ela lança... Ai, gente, que tudo! Ai, maravilhosa! Você viu que a gente tá tom sobre tom? Na Você mesma tá fúcsia, paleta. eu tô rosa. Vim em sua homenagem. Ai, arrasou hoje. A Cristiano, posso chamar de Cris? Tá, de Cris. Ai, gente, eu tô íntima. Também pode chamar de quê? De Crica. Crica é só pros íntimos, tá? Fala com a gente no microfone. Eu tô te dando essa intimidade. Ai, arrasou, que linda. Obrigada. Boa tarde, Boa Cris. tarde, meu Obrigada, amor. Crica. Prazer. A Crica, Cristiano Oliveira, lança hoje aqui em Vitória o livro Versões de uma Vida, que conta a história da vida dela, uma autobiografia. E aí ela vai contar pra gente agora, né? Como é que foi que surgiu essa ideia do livro? Você é encantadora. Eu tô apaixonada com você aqui no nosso estúdio, Amor, viu? coisa linda. Obrigada aí, obrigada pela audiência, pelo teu carinho. Bom, a história do meu livro, na verdade, eu comecei assim que eu entrei na menopausa, aos 58 anos, né? Que começou a mudar tudo dentro de mim, os hormônios, o humor. E na época, infelizmente, graças a Deus que eu estou livre desse grande problema, eu fumava, então não podia fazer reposição hormonal. Meu corpo foi mudando totalmente. Eu fui engordando, fui ficando, enfim, emocionalmente, fisicamente, e recebendo muita crítica na internet, porque as pessoas estão com aquela imagem minha de 20 anos atrás, estava passando... não, o Pantanal não tinha reprisado, mas eu acho que estava assim... reprisando alguma novela minha, ou aqui na Record, ou em outra emissora, em que eu estava mais bonita, assim, mais magra, e as pessoas começaram a me criticar. Nossa, como a Cristiana tá velha, nossa, como a Cristiana tá gorda, nossa, isso, nossa, aquilo. E eu lendo aquilo, e eu sou migrante da internet, porque não é da minha geração, e quem tem a minha idade, enfim, tá dentro da geração sabe do que eu tô falando, aquilo me assustou. Aí eu falei, Cristiana, das duas uma, ou você leva essa crítica e só aceita o que realmente te atinge, ou você tenta encarar com naturalidade coisas, mudanças e o teu amadurecimento, o teu envelhecimento. Eu escolhi encarar de uma forma madura e mais leve para poder aproveitar a minha vida. Porque se eu ficasse fixada no que o outro pensa de mim, no valor que as pessoas me dão sem me conhecer, quer dizer, valor, quando eu digo, é dizer, ela é assim, ela é assado, eu ia ficar chateada, aquilo ia me magoar e poderia até me dar uma depressão, uma tristeza, uma crise de ansiedade, que todo mundo está suscetível a isso. Falei, não vou me deixar abater por isso, e comecei a escrever, eu escrevendo, e daqui a pouco eu estava rindo dos meus defeitos, eu estava rindo das minhas limitações. Ou seja, eu estava rindo comigo ali. Eu falei, já tem um caminhozinho para o teu amadurecimento aí, entendeu? E aí comecei a escrever, e depois comecei a fazer um longa-metragem depois do outro. Fiquei sem tempo hábil para poder escrever. Mandei para o meu empresário falou com uma editora, essa editora ficou um tempinho, depois saiu, acho que faliu, então não sei. E aí entrou uma outra editora, que é a Letramento, e aí ela me contratou e eles escolheram uma menina maravilhosa, 31 anos, chamada Larissa Molina, que deu continuidade às minhas coisas, quer dizer, transformou em literatura, porque o que eu tinha escrito era mais um stand-up comedy sobre a minha vida do que propriamente uma literatura. E saiu esse livro. Agora, nesse processo todo de dar de cara com esses julgamentos na internet, algum momento você absorveu esses julgamentos? Você também se julgou mais ou não? Você soube superar isso? Não é isso. Eu acho assim, eu vou até ser redundante, né, no que eu vou falar, mas a crítica ou o julgamento, primeiro que ninguém tem que julgar ninguém. Quando você aponta para alguém, você tem 3 dedos apontando para você. E segundo é o seguinte, que a crítica ou o julgamento, seja o que for, só vai me atingir se eu concordo com aquilo. Então, eu até concordei, porque realmente eu não sou mais jovem, não tinha o mesmo corpo, hoje eu já emagreci, enfim, mas não tinha o mesmo corpo, eu estava acima do meu peso, meu corpo estava mudando, então eu concordava, eu tirava o lado da raiva, de aproveitar a oportunidade do anonimato e a pessoa jogar isso para cima dos outros, né, as suas frustrações, e separar. Eu falei, não, Cris, você está se gostando desse jeito? Não está. Então vamos fazer alguma coisa para melhorar? E aí foi isso, mas eu lidei com isso de uma forma muito bacana. E o que foi mais difícil nesse processo, Cris?
Crescer não é fácil, né, Roberta? Mas eu acho que eu já vim ao longo de uma... Ao longo de uma aceitação, de uma autoaceitação, que vem, acho que depois dos 40 e pouco, a coisa foi indo devagarinho, entendeu? E aí depois, quando eu estava com 50 anos, 50 e pouco, eu falei, agora, minha filha, vive a tua vida. E a maturidade, ela dá essa coisa gostosa pra gente, que é como você escolhe, você opta em levar a sua vida de uma forma mais leve, entendeu? E como que você leva hoje essa vida de forma mais leve? E olha, é inacreditável pensar que você, um mulherão, tá aqui do meu lado, posso falar pra vocês, assino embaixo, já pesou 110 quilos, né? Como que é pra você hoje? O que você traduz essa forma mais leve? A forma mais leve é o seguinte, existe uma inexorabilidade aí, não tem jeito. Eu já estou com quase 60 anos. Eu tenho que me aceitar e viver a minha vida da forma mais tranquila que eu puder, uma escolha. Então, já existe isso. Não tem jeito, não tem discussão. Não adianta eu fazer procedimentos estéticos ou qualquer coisa que diga e tentar me transformar numa outra pessoa ou tentar ser mais jovem, que isso aí é absolutamente frustrante. As pessoas perdem as suas características físicas e também não se desenvolver mentalmente, psicologicamente e espiritualmente. Então, eu acho que veio tudo junto ao longo do tempo. E eu parei de ficar dando atenção ao que o outro dizia de mim ou não. O que eu, enquanto jovem, dava muita atenção. Por ser filha de 9 irmãos, tudo para mim era validação deles. Então, eu, Cristiana, não tinha personalidade. Então, por isso, até que isso, acho que se estendeu a minha insegurança, a minha baixa autoestima, porque eu precisava que alguém olhasse para mim e falasse, nossa, você é bonita, você é legal, você é inteligente. Aí eu me inflava, mas era porque o outro dizia isso para mim e não porque eu achava. Então, isso foi ao longo do tempo mesmo. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei o que eu posso. Hoje eu enfrento os meus desafios, que não são poucos. Eu não estou falando esteticamente, estou falando de vida, profissionalmente, histórias de vida. Então, eu acho que essa transição minha é que eu mostro no livro. Ele não fala só disso, porque não é um livro de autoajuda, não teve essa intenção. Eu conto a minha história de vida, que é muito bacana, tem situações muito, muito divertidas, e ao longo do tempo eu vou contando o que foram aquelas dores que hoje não são mais, mas o que foram aquelas dores e como elas me incomodavam. E eu sei que muita gente sente isso. Exatamente. Mesmo que não assuma, mas sente. E sente, sabe por quê? O Fala Espírito Santo é um programa que fala exatamente para as mulheres. Aqui a gente já debateu vários assuntos, como a depressão, a ansiedade, a violência contra a mulher, mulheres que lutam, que lidam. Recentemente a gente falou agora sobre a menopausa. Então eu estou aqui ao lado de uma mulher de verdade. E a passou por tudo isso, não violência contra a mulher, mas que passou tudo isso. Graças a Deus, né? Até já passei, mas na época eu não tinha essa consciência. Era muito mais o assédio moral do que propriamente físico, né? Mas eu já passei por muita coisa, meu Deus do céu. E aí tá a importância de você abrir, né, o seu coração, a sua vida e mostrar como, de repente, né, até mesmo, embora você tenha falado, não, é um livro de autoajuda, mas o quanto isso aproxima, faz com que muitas mulheres se identifiquem e queiram também viver essa fase da maturidade com mais leveza. Só que assim, Roberta, eu vou ser muito honesta com você. Uma coisa é o meu discurso, a outra coisa é a vida daquela mulher, ou seja, as circunstâncias, as características que rodeiam, a maneira que ela foi educada, a maneira que ela lida com sociedade, que ela liga com cobranças e tal. Eu fiz um trabalho muito profundo no meu autoconhecimento. Eu li muito, eu busquei isso para não me sentir sozinha. Porque as mulheres, em algum momento, elas se encontram na mesma dor. Se você parar para pensar, elas podem ser diferentes, mas em algum momento elas vão encontrar isso. Por isso que as pessoas me ouvem. Mas essa é a minha história. Eu não posso simplesmente dizer que isso vai funcionar com uma mulher. Entendeu? Eu posso falar, olha, eu, Cristiana, na minha situação de vida, na minha posição, eu encaro as coisas, mas eu trabalhei para isso. Então, eu não posso chegar e dar conselho, eu não posso chegar e falar, faça isso ou faça aquilo. Não tem como. O universo é único.
O universo de cada mulher ou de cada homem e tal é único, ele sabe o que ele vive. Mas eu só digo o seguinte, para de ficar olhando demais para referências que não existem. Para de ficar se inspirando em coisas que só te levem a uma frustração. Isso aí eu falo e falo firme. Porque tem muita gente que... E eu lido com adolescentes, eu lido com mulheres, eu dou palestra há muitos anos, elas vêm falar para mim, entendeu? Então, é delicado. Eu falo de mim, mas dos outros eu não sei como que é a vida deles, né? E, Cris, você já sofreu preconceito com a sua idade? O tempo todo. O tempo todo. Não só pela internet, mas no trabalho também? Convites. Olha, é complicado, porque, por exemplo, televisão é um veículo jovem, a gente sabe, né? Que o amadurecimento do homem é muito mais aceito, o envelhecimento do homem é muito mais aceito na televisão. Nós acaba tendo uma certa escassez de mulheres que, inclusive, estão entre os 50 e os 60, né? Então, não é um preconceito, mas é uma coisa velada. Tipo, não sei o que, tá velha demais. Não, tá jovem demais. Quer dizer, não chama para ser avó porque não tem cara de avó. Não chama para ser mãe porque tem cara de avó nova. E não sei o quê. E aí você vai ficando... e isso acontece com a mulher. Porque com o homem não acontece na televisão. Então, não existe o preconceito declarado, mas existe o preconceito velado com as mulheres que estão envelhecendo. Por isso que você pode ver que pessoas entre 50 e 60 fazem muito teatro, fazem cinema, porque nós temos uma outra abordagem e são personagens que independem da idade. Porque eles estão preocupados mais com o seu talento e como você vai fazer aquela personagem. Não é a figura, entendeu? Então, por exemplo, está mostrando Topíssima, né? Topíssima, esse personagem que eu fiz foi maravilhoso. Eu adorei, me diverti muito, que foi a Lara. Mas é a mulher que ainda é bonita, mas lança a mão o tempo todo de plástica, de procedimento estético, que odeia ser chamado de senhora, que é o inverso da Cristiana. Ela quer, de qualquer maneira, mostrar que ela é jovem, só que ela não é mais. Por isso é que foi bacana fazer a Lara, entendeu? A Cristiana é completamente diferente. E você vai falar disso tudo, né, no livro que você lança hoje. Faz o convite aí para o pessoal de casa. Então, para qual câmera? Essa? Isso. É porque aquela tá acesa. Eu ainda sei, viu? Sabe tudo, maravilhosa. O livro se chama Cristiano Oliveira, Versões de uma Vida. O lançamento é hoje, no Shopping Vitória, às 19 horas, em frente à Livraria Cultura. Então, eu espero todos vocês lá para terem o meu livro e também para eu dar dedicatória. Arrasou. Porque eu não dou autógrafo. Leitura. O que eu falei? Ai, meu Deus, Livraria Cultura não. Leitura. Leitura, gente. Me perdoa, tá? Me perdoa. Mas é isso. Em frente à Livraria, leitura. Meu amor, muito obrigada, Roberta, obrigada pela sua participação. Obrigada a todos sempre, aí, viu? gente. Estamos de portas abertas para você. Muito obrigada. Tá joia? Obrigada. E agora, gente, a gente segue o programa com o assunto, né, da morte da cantora Gal Costa. O velório acontece nesta sexta-feira e será aberto ao público. Vamos saber mais detalhes. Deus é uma das maiores cantoras do Brasil. Acontece nesta sexta-feira, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que fica na região do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. A cerimônia será aberta ao público a partir das 9 horas da manhã e segue até as 3 da tarde. Gal Costa havia suspendido shows depois de passar por um procedimento para a retirada do nódulo na fossa nasal. A causa da morte, no entanto, ainda não foi divulgada. Como a repórter disse aí, a causa da morte de Gal não foi divulgada a pedido da família. Desde ontem, amigos não param de fazer homenagens e lembrar momentos marcantes da carreira da cantora. A última apresentação de Gal Costa foi em setembro, em um festival em São Paulo. Os shows seguintes foram suspensos e o retorno aos palcos aconteceria no último fim de semana. Mas a participação dela em um festival foi cancelada de última hora por motivos de saúde. Há 2 meses, a artista passou por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Mas ainda não se sabe se a doença tem relação com a morte. O cantor Tom Zé era amigo de Gal e acompanhou o tratamento. Então eu estava sempre sabendo que tinha novidades,
possibilidades, que tinha tratamentos, que tinha coisas que podiam salvar e tal. Então, quando eu soube que ela podia estar com isso, eu fiquei com grande esperança, né? Gal Costa tinha a recomendação médica de ficar em recuperação até o fim do mês, nessa casa onde morava, mas já planejava o reencontro com o público. Não deu